Tecnicamente falando, eu faleci por 10 minutos. Mas uma coisa que você tem 100% de controle é como você reage perante uma situação dessa. Eu olhava para baixo e eu via o meu corpo lá na mesa de cirurgia e os médicos em torno de mim tentando me salvar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mentes Inabaláveis. E hoje eu tenho uma honra enorme de ter aqui comigo um amigo, um mentor, uma pessoa extraordinária com uma história fantástica. Vocês vão ficar impressionados quanta superação, quanta força mental e resiliência. Tem aqui comigo, que eu tenho uma grande honra de chamar de amigo, George Niemeyer. Seja muito bem-vindo, meu querido. É uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. Léo, a honra é minha. Muito obrigado por esse convite e estou aqui bastante animado de poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de vida, como você disse, porque é uma história de superação e o mais interessante da superação é o que a gente aprende com isso, para poder justamente compartilhar com o seu público. Bacana, muito legal. A gente estava falando, logo que a gente chegou, né, quando a gente se conheceu, eu estava vivendo uns dias complexos aí, com a minha namorada, a gente estava no hospital, estava passando algumas questões, e foi quando um amigo em comum nos apresentou nessa época, né? E você me contou ali que você tinha passado já por experiências bem complexas também de saúde e tudo. Então, assim, acho que é muito sobre a gente trazer essa força, mas antes de tudo eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse da sua trajetória empreendedora, executiva. Já desmistifica para as pessoas, elas já devem estar curiosas. Niemeyer, será que tem a ver com Niemeyer? Conta um pouco para a gente a breve história sua. Perfeito. Sim, tem a ver com Niemeyer, a família da Alemanha, na verdade. A origem da família Niemeyer é de Hannover e a minha mãe é de Hamburgo. Então nós somos do norte da Alemanha, mas eu mesmo nasci no Brasil, então sou brasileiro. Eu me formei, nasci em São Paulo, sempre morei aqui. Me formei para a Escola Politécnica em Engenharia de Produção. Eu sou engenheiro de produção também. Engenharia de Produção pela Poli. E logo em seguida eu fui para Nova York e me formei na Columbia University, um MBA em Administração de Empresas. E quero só lembrar que a Columbia University é assim a vanguarda do liberalismo americano. Naquela época, todos os movimentos de vanguarda que aconteciam, assim, os hippies e Vietnã... Martin Luther King, aquele discurso foi lá, não foi? Não, acho que não foi não. Não. Ele era do sul. Isso é Nova York, agora estamos falando em Nova York. Nova York. Mas a Colômbia sempre foi um polo de liberalismo e que influenciou muito a minha vida. Realmente abriu minha mente muito morar em Nova York e conviver com esse movimento na época que era muito forte, né? Aí eu me formei e fui trabalhar como executivo em multinacionais americanas. Trabalhei durante 20 anos em algumas multinacionais, e a última delas sendo a Polaroid. Eu fui o presidente da Polaroid aqui no Brasil. Uau. E a Polaroid fica sediada em Cambridge, em Boston, né? Então eu ia muito para Boston e lá eu tive a felicidade, a gente era muito próximo de Cambridge, de Harvard e de MIT, era do lado. Sim. A gente usava muito os know-how, muito intercâmbio. E eu conheci lá o Alvin Toffler, que é o autor do livro A Terceira Onda. Sim. E essa pessoa foi um grande mentor na minha vida, porque ele é o criador da frase Connecting the Dots, que é conectar os pontos, que depois o Steve Jobs usou muito. No discurso dele lá em Stanford. Todo mundo acha que é o Steve Jobs que inventou isso, mas não, na verdade quem inventou isso mesmo foi o Alvin Toffler. E eu convivi com ele durante quase que um mês lá em Cambridge, e estar ao lado dele é você aprender por minuto, né? Então, eu aprendi muito dessa técnica do Connecting the Dots. E isso me ajudou muito a vida inteira. O resumo da ópera é, você tem que ter a mesma lente, por exemplo, que nem agora, os astronautas olhando para a Terra, então você vê só a Terra. Você tem aquele olhar do astronauta, você vê o tudo, todo o contorno em volta. E até você focar, o que ele chamava de olhar de sapateiro. A porca e o parafuso do sapato, sabe? Então é interessante você ter essa capacidade de conexão e ver os fatos, as informações de vários ângulos. Isso tem me ajudado muito na minha carreira. E agora o que eu quero conversar com vocês é sobre superação. Porque a vida é uma trajetória, né? E uma trajetória que você não controla. Então muitas vezes acontecem situações
que você não espera, não planeja e de repente ocorre e você faz o quê? Você não tem influência, não tem controle sobre a situação. Mas uma coisa que você tem 100% de controle é como você reage perante uma situação dessa. Viktor Frankl. Busca de sentido, né? Tá certo. Maravilhoso. Então, o primeiro grande assim episódio realmente dantesco na minha vida foi... Eu fui com a minha esposa na época, a Rosana, passar um fim de semana no melhor spa de São Paulo, na cidade de Amparo. Fomos num feriado de Corpus Christi, numa quarta-feira. Aí na quinta-feira de manhã vinha aquele passeio famoso, vamos passear no mato e vamos até a cachoeira. Falei, Rosa, vamos fazer esse passeio antes do café? Não, eu estou cansada, vai você. Também eu fui, nós éramos em 20 pessoas, fomos até a cachoeira. Quando o cara vira e fala assim, vamos voltar, eu dei um passinho assim de 1 centímetro, pisei na frente, não percebi que eu pisei numa grama molhada. Aquilo era escorregadio que nem gelo. Bom, o que aconteceu? Eu caí de bunda sentado no chão, ralei mais ou menos uns 7, 8 metros nas pedras, tentando frear e não conseguia frear. Aí eu caí no vão da cachoeira, mais 7 metros. Caramba! E eu estava com a perna esticada para tentando me brecar e caí com todo o meu peso em cima da minha perna, numa pedra. Você chegou perto da cachoeira e escorregou e foi. Foi. E a perna está esticada, ela virou que nem um poste. O meu fêmur estourou o acetábulo e foi parar no intestino. Nossa, Jorge. Eu estava no meio do mato. Foi um negócio assim, horroroso. Quantos anos atrás? 25 anos atrás. 25 anos atrás. E aí o Murphy, da Lady Murphy, estava do lado e tudo que podia dar errado, deu errado. A ambulância não tinha, tive que chamar, sabe, tudo improvisado. Você ficou encravado lá embaixo. Fiquei. Foi para tirar do meio do mato, foi para me carregar, foi um negócio horroroso, não tinha maca. Sabe quando tudo dá errado? Resumo da ópera. Eu demorei 4 horas para chegar no hospital em São Paulo, no Oswaldo Cruz. E eu estava com hemorragia. E nessas 4 horas, toda a minha pressão sanguínea foi a 0. Eu cheguei na UTI do Hospital Oswaldo Cruz e tive parada cardíaca. Nossa Senhora. Parada cardíaca porque não tinha mais sangue no meu corpo, né, correndo. Então eu tive parada cardíaca e parada respiratória. E os médicos demoraram 10 minutos para tentar injetar líquido dentro de mim, adrenalina, sangue, essas coisas todas. E depois de 10 minutos, os caras deram choques e na pegada lá no rampo, pum, meu coração voltou a funcionar. Então nessa brincadeira, tecnicamente falando, eu faleci por 10 minutos. E você tem alguma memória desse momento? Tudo. Eu vou te contar tudo o que aconteceu. Nossa Senhora. Esse podcast vai ser de 2, 3 horas. Não, é uma coisa inacreditável. Eu não tinha experiência nenhuma, nada. O que aconteceu na prática? Eu te contei a visão externa. Sim. Agora eu vou te contar a visão interna. A minha memória, minha consciência continuou. Eu me percebi se transformando num espírito, numa massa, amálgama, como se fosse uma nuvem. E eu saí do meu corpo. E eu comecei a flutuar e fui até o telhado da sala de cirurgia, olhava para baixo e eu via o meu corpo lá na mesa de cirurgia e os médicos em torno de mim, tentando me salvar. E de repente eu entro numa espécie de um túnel, de um breu total, assim, eu não enxergava nada, absolutamente zero, e silêncio absoluto. E nenhum sentimento físico? Nada. Físico não tinha mais nada, eu era como se fosse uma nuvem, alguma coisa assim. Mas eu tinha olhos e eu estava enxergando. E de repente, do nada, eu vejo uma luz, assim, como se fosse uma estrela, assim, lá em cima, assim, lá em alto. E obviamente, naquele silêncio, naquela escuridão toda, você põe toda a tua atenção em cima daquela luz, né? E olhando para ela, eu comecei a perceber que ela estava crescendo. Eu falei, olha, ela está crescendo. E fiquei olhando, e de repente eu percebi, não é que ela está crescendo, eu estou me aproximando dela. Eu estava como se flutuando em direção a ela dentro de um túnel. É como se eu fosse um piloto de metrô, sabe assim? Dentro de um túnel andando. Que incrível. Andando, não, flutuando, na verdade, né? E estava a caminho. E eu preciso dizer para você o seguinte, eu estava deliciando. Eu estava numa paz de espírito absurdamente boa. Olha, que legal. Eu estava curtindo. E de repente, do nada,
Eu quieto lá, olhando assim, nossa, o que está acontecendo? Começa a mudar a cor. E aquela cor branca, ela se transforma numa cor, em inglês chama-se purple, é violeta, mas é meio pouco parecido com o que está aqui, mas diferente. É uma cor que não existe na Terra, é uma Sim. cor diferente, linda de morrer, apaixonante. Eu me apaixonei por aquela cor.